Tem uma situação do Cudê que me agrada muito, falando sério. Por exemplo, o Eduardo Cudê, quando ele preserva alguns jogadores, ele deixa os jogadores, na maioria das vezes, no banco de reservas. A menos que o cara não tenha condição de jogar clinicamente. Ele deixa no banco, a situação complica, ele vai lá e coloca no segundo tempo e as coisas voltam a acontecer. Primeira partida do Inter no Campeonato Brasileiro, é exatamente isso quando vence 1-0, um jogo duro de se ver, do Curitiba, gol do Guerreiro, jogada do Galhardo depois que entrou no segundo tempo. Contra o Atlético Goianiense do Beira-Rio, ele preservou alguns jogadores, viu que a coisa não ia andar, no segundo tempo ele botou os jogadores. E eu quero fazer um outro destaque, e aí quero te citar, César Cidade Dias, porque agora tu não critica mais o Renato, mas lá atrás era tu que eu tô te dando um crédito de forma merecida. Tu foi o primeiro cara a enxergar alguma coisa que agora acho que tu não enxerga mais. O Grêmio, e olha o que eu estou citando, o Eduardo Cudê jogou outro dia numa quinta-feira, se eu não estou equivocada, contra o Sport Recife, lá no Recife. Ele viajou depois do jogo, aí os jogadores chegaram aqui, toma café e vamos treinar. Isso é coisa para louco, se a gente pensar. Aí chegou no final de semana, ele jogou em casa, ele ganhou, ele é líder do Campeonato Brasileiro. E ele trabalhou de novo no outro dia. O Grêmio jogou sábado agora em São Paulo, que é uma distância absurda em relação a Porto Alegre, levar 3 dias para viajar. Os jogadores ganharam folga no domingo e se representaram ontem à tarde. E o Grêmio está lá no meio da tabela de classificação. Então, esse aspecto de preservação no banco. Vai descansar, filho? Descansa fardado aqui no meu lado e se eu precisar eu te coloco no segundo tempo. Eu aplaudo o Eduardo Cudê e como eu gostaria de ter isso no Renato. Porque o Grêmio não é o líder do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não viajou a noite inteira e botou os jogadores para treinar, o Grêmio jogou em São Paulo de noite, descansou domingo e os jogadores se representaram segunda-feira à tarde. Ou seja, Campeonato Brasileiro está tudo bem para o Grêmio. O que eu quero colocar sobre a questão envolvendo o Internacional, e aí eu como gremista digo aqui, a minha esperança é Eduardo Cudê. E eu estou falando como gremista. Eu espero que as previsões de Eduardo Cudê comecem a valer e o Internacional comece a afundar. Eu espero isso. Mas ele não fez essa previsão. Porque ele disse que é impossível jogar 3 competições. O Inter, a partir da semana que vem, começa a jogar 3 competições. Ele disse que o grupo é curto, que não tem como, ele não sabe como conseguir 2 competições, imagina 3. E essa o Renato talvez diz a mesma coisa, César. E essa, o Renato diz. A única coisa que o Renato já está acertando no Campeonato Brasileiro. Isso. E essa é a minha preocupação, é que realmente o Internacional faz um excepcional campeonato até o momento. Excepcional. E eu não falo excepcional campeonato em cima da tabela de classificação, que às vezes a gente sabe que não tem rendimento para isso. A naturalidade com que o Inter fez alguns resultados, sobretudo o resultado do primeiro tempo contra o Vasco, de uma equipe que não é o melhor time do mundo, mas é daquelas equipes que tu tem que chegar, ir lá e ganhar o jogo. E o que o Inter fez em Recife indicam condição de fazer uma campanha forte. A minha esperança é a palavra de Eduardo Cudê. Que o Inter vai, em algum momento, começar assim. Para mim, o legado mais positivo dos técnicos estrangeiros no Brasil é a maneira que eles gostam de trabalhar. Para mim, isso aí não tem. Até porque eu estou citando um caso que ele se a gente falasse no início do ano, vai ter um dia, olha, o Cudê, ele é maluco, vai ter um dia que ele vai viajar do Recife, quem já foi para o Nordeste sabe que é uma viagem longa, ele vai viajar do Recife, ele vai chegar de madrugada, vai fazer os caras tomar café e vai botar os caras a treinar. A gente ia dizer que ele é louco. Não vai dar. Ele vai chegar aqui, vão fritar ele. Ele é líder do Campeonato Brasileiro. O ano passado, os times o time que foi campeão era treinado por um estrangeiro, Jorge Jesus, em que ele não economizava. Mas como diz o Renato, era o elenco de 200 milhões, verdade. O time era muito qualificado, era verdade. Mas tem uma outra verdade que o Renato não dizia. Ele escalava sempre os mesmos caras. O que eu estou batendo na tecla, quem é que chegou mais perto do Jorge Jesus? Um outro estrangeiro, que era o Jorge Sampaoli com o Santos, que fez jogar Marinho, um anão venezuelano que até então ninguém conhecia, e o Sacha. Esse mesmo cara está fazendo jogar de novo o Keno, que a gente sabe, que não é tudo isso, mas ele está fazendo jogar. Ele está fazendo jogar um outro venezuelano que ninguém conhecia, o Savarino, e ele está fazendo jogar de novo o Sacha, e ele está na parte de cima. O outro estrangeiro, mas é os 200 milhões. Então faz o seguinte, vamos fazer uma com a CBF para não fazer mais o campeonato com o Flamengo. O Eduardo Cudê está com o mesmo legado do estrangeiro no Brasil. Ele vai para entrevista, ele discute com repórteres, precisa dizer. Eu prefiro o cara que discuta comigo do que o cara que não me diz nada e o cara que faz, por vezes, parece que está com alguma alucinação discutindo algo em paralelo. A gente amacia muito, é porque o Renato é um grande ídolo e principalmente para o torcedor do Grêmio, eu sou torcedor do Grêmio, quando a gente critica o Renato, alguns não gostam. Não tem problema, eu não nasci para agradar ninguém, eu nasci para falar o que eu penso. O Renato não treina o time.
E o Renato descansa demais o time. assim não treina não o treina time? Não treina. Um cara que, por exemplo, tu joga, e eu penso que ele jogou bem contra o São Paulo. Ele joga bem contra o São Paulo. Aí tu joga no sábado. Eu sei que eu estou sendo repetitivo. Eu estou pegando o aspecto do Inter para exemplificar o Grêmio. Tu pega, por exemplo, uma viagem de Recife para Porto Alegre, ela é muito mais longa que de São Paulo a Porto Alegre. Aí a de Recife a Porto Alegre, o cara que é líder do Campeonato Brasileiro, chega e vai treinar sem os caras dormirem. E aí o cara que não é líder do Campeonato Brasileiro e que fica buscando soluções em coisas que não são práticas, ele sai de São Paulo a Porto Alegre, que é mais perto, e os caras dormem em casa, descansam no domingo e se apresentam segunda tarde. Tem alguma coisa errada. Eu entendi o faniquito do César. O Maurício me mandou no Instagram aqui. O líder trabalha e o outro que está em 10º não trabalha. O Maurício me mandou no Instagram aqui. É só Maurício alguma coisa. Parece Sirotsky. Não, mas não é esse. É o Maurício. Tá, é o que está escrito aí, né? É que tá confuso. É sobrenome polonês da vida. Tá dizendo, não tem como dar like com o César Cidade Dias dando faniquitos. E aí tem uma galera aqui na nossa live no YouTube, que graças a Deus grande parte gosta de mim, tá dizendo o seguinte: o César não está aceitando que o Inter é líder do Campeonato Brasileiro. O Bagé já aceitou, e o Bagé já, mais do que aceitou, mas é real. Diagnosticou que o Cudê, que eu também acho que tem explicações, as pessoas diziam que era política, não era porque ele botava Musto e Lindoso, quando parou de botar Musto e Lindoso, botou um time certinho em campo, o Inter está vencendo, engatou 4 consecutivas, mas é trabalhador, isso todo mundo sabe, e o César não está aceitando que o Inter é líder do Campeonato Brasileiro, o César não está aceitando que o Inter vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio não. E é por isso que tu tá dando faniquito. Eu queria te ouvir sobre essa tese do Bagé, e eu vou dizer para você o seguinte: eu não acho que o Grêmio faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro apenas por conta disso. Mas eu acho, e é por isso que eu fui tão crítico ao departamento de futebol, e aí acabei de elogiar o Paulo Luz o criticando, porque há uma excessiva passividade diante de algumas escolhas do Renato, tanto para indicar jogadores para serem contratados, quanto de metodologia de trabalho, que o Bagé está falando agora de uma maneira mais escancarada. Quero te ouvir sobre isso. O Renato treina o time, trabalha ou não? Tem uma ponderação. Contra fato é complicado da gente avaliar, porque fato é fato. O Bagé faz uma referência com relação aos árbitros estrangeiros, os técnicos estrangeiros no Brasil. Eles lideraram o ano passado e eles lideram esse ano. Isso é fato. A gente precisa valorizar e precisa refletir para saber o que está sendo apresentado pelos técnicos estrangeiros que eles estão liderando o Brasil. E aí tu pode pegar times com dinheiro, é verdade também, né? A gente tem que colocar isso, mas tem o Internacional que não tem tanto dinheiro assim, apesar de eu achar que também não é um clube pobre, investe muito mais do que os clubes do Campeonato Brasileiro. Também não vamos achar que, o primo pobre, como estão dizendo, não tem nada disso, né?